Esse vídeo aqui bombou porque a Choquei repostou, onde ela fala sobre as mentiras que você acreditou sobre a Coreia do Norte. Bora ver. Eu chuto que 90% das coisas que você sabe sobre a Coreia do Norte é mentira e eu vim te contar isso hoje. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, eu sou estudante de Relações Internacionais. É isso, estudante de Relações Internacionais. Enquanto eu converso com vocês, eu vou fazer minha maquiagem. E existe tanta desinformação e tanta mentira em volta da Coreia do Norte, que na verdade não se chama Coreia do Norte também, eu vou contar isso aqui. Que eu achei interessante trazer, gente, porque a nossa geração já não pode mais ficar perpetuando mentiras igual as gerações passadas fizeram, tá? A verdade é que a gente sabe muito pouco sobre Coreia. Tudo que a gente sabe sobre as Coreias em geral são baseadas em canais que fazem propaganda política dos Estados Unidos, né? Então eles precisam dizer que todo o resto é mal. Então eles só propagam as informações que a gente não sabe, porque a gente, em muitos casos, não se interessa. E mesmo quando se interessa, a gente muitas vezes não sabe por onde buscar, né? Onde procurar informação. Pô, TikTok, tá de sacanagem que tu vai travar agora. Tá na hora da gente quebrar esse ciclo, né? Então vamos lá. Antes de falar qualquer coisa com vocês, a gente precisa entender uma coisa muito simples, tá? A Coreia do Norte é um país socialista. É um estado socialista, de experiência socialista. O que é que isso significa? Significa que ela tá do lado errado do sistema de poder. Significa que as nações mais poderosas do mundo querem acabar com ela. E uma muito específica que nós conhecemos como Estados Unidos. Inclusive, vocês viram a notícia do Macron falando que, olha, o BRICS pode ser ruim pra Europa. E a gente só pensando, foda-se. Gente, se os Estados Unidos quer acabar com você, os Estados Unidos acaba com você. E para aí 5 minutinhos e pensa na quantidade de mídia que você consome todos os dias que vem dos Estados Unidos. E agora para mais 5 minutinhos e pensa se você acha que essa mídia não está contaminada com propaganda política. Se você realmente acha que você assiste quase que 24 horas do seu dia uma mídia que vem de um país e que não tem nenhum interesse político nessa mídia que você está assistindo, interesse político desse país no caso, você tá errado, desculpa. Vocês lembram do Marcos Uchoa, que trabalhou, sei lá, 20 e tantos anos na Globo e agora tá fazendo coisa pra internet? Acho até que ele virou o tipo de assessor do Lula agora, né? Da Secom e tal. Ele falou uma coisa num desses podcasts que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que na visão dele de jornalista, não fazia muito sentido a Globo ter um escritório em Nova York, mas não tinha um escritório na Califórnia, em Orlando. E a explicação dele é simples. Ele falou assim, Orlando tem muito mais brasileiro. Comércio Brasil-Orlando, ele é muito, muito, muito maior do que qualquer coisa de Nova York. Então, assim, ele não tá falando que não devia ter em Nova York, mas ele falou assim, pela relevância econômica, deveria ter em Orlando, e não tem. Por que será, né? É por isso que a gente tem essas concepções tão claras na nossa cabeça, e é por isso que isso é tão disseminado, porque isso é de interesse político dos Estados Unidos. Eles não podem deixar um país como a Coreia ter sucesso, porque se isso acontece, tem um problema. É de interesse dos Estados Unidos que todos os países socialistas deem completamente errado, porque aí eles provam um ponto. Agora que eu tirei isso do caminho e que a gente sabe que praticamente tudo que a gente sabe sobre a Coreia é fabricado, vamos para as curiosidades que provavelmente você não sabia sobre a Coreia. Gente, a Coreia não é uma ditadura, tá? Pum! Você deve estar tipo, Martina, você ficou completamente louca. A Coreia é sim uma ditadura. Gente, em primeiro lugar, vamos usar de exemplo a ditadura brasileira, tá? A partir do AI-5, o líder de Estado brasileiro, né, o presidente brasileiro, ele tinha poder legislativo, ele tinha poder de decisão definitiva. Isso não é o caso do Kim Jong-un, tá? O Kim Jong-un, ele não tem poder de legislar, ele não tem poder definitivo, o poder dele não é independente, portanto, ele não é um ditador, ele não acumula funções. Ah, mas então quem que é? O primo dele? Não, gente, é o parlamento. Pra quem não sabe, a Coreia do Norte, né, que é conhecida como Coreia do Norte, ela é uma república parlamentarista. Esse Ora! parlamento é eleito pela população e é esse parlamento que decide quem vai ser o líder do país. Sabe onde acontece um processo parecidíssimo com o processo da Coreia do Norte? No Reino Unido, na Inglaterra. O parlamento é eleito, o partido que vence as eleições escolhe o primeiro-ministro. A Coreia do Norte é tão democrática quanto a Inglaterra. Ai, Martina, mas é a mesma família há décadas. Como assim não é uma ditadura? Isso é outra coisa que as pessoas confundem muito, tá? Vamos olhar pro Brasil, né? Olha pra família que estão no poder aí, político do Brasil, há décadas. Eles ficam tipo, nossa, mas o pai do Kim Jong-un, o vô do Kim Jong-un. A gente também precisa entender que existe uma diferença cultural, ok? A família, né, do Kim Jong-un foi uma família muito importante pro processo de independência e de libertação da Coreia lá atrás do Japão. Porque pra quem não sabe, o Japão... O Japão é um dos maiores filha da puta da história também, né?
invadiu a Coreia e o Japão cometeu alguns dos crimes de guerra mais horrendos, mais nojentos que se tem registro na Coreia. Inclusive, o Japão nunca reconheceu esses crimes, tá, gente? É uma história que tenta ser apagada até hoje. E a família do Kim Jong-un era uma família muito importante para esse processo de libertação do Japão. E eles têm na cultura deles, né, essa questão da tradição, da honra, da ancestralidade. Então essa continua sendo uma família muito importante politicamente, e é por isso que eles continuam como esse cargo de poder. Mas não é um cargo totalitário e não é um cargo que acumula poder, ele não tem poder de decisão integral. Ai, Martina, mas eles controlam o corte de cabelo e não pode dobrar foto e não pode olhar pra baixo quando passa na foto. Ó, isso aí da foto é mentira lá, porque realmente, né, como diz o nosso querido Xandão, sobre o corte de cabelo, Xandão, o que é que você diz? Mentira! Porque lá o nosso casal, o Mundo Sem Fim, foi lá e eles explicaram que, na verdade, isso é folclórico, que na Coreia eles não dobram foto nenhuma, né? Tipo, é um negócio de mau agouro e tal. Aí eles ficam com esse papo de que, olha, não pode dobrar jornal, né? Mas porque no jornal tinha foto, né? Na frente da estátua. Gente, isso é mentira. Pelo amor de Deus. Porque, vamos lá, o próprio argumento é contraditório. Como é que você vai falar que o país é completamente fechado, não se sabe nada do que acontece na Coreia do Norte? Não E tem... vou além. Sabe onde é que não se pode ter corte de cabelo diferente? Deixa eu te explicar. Brasil. Deixa um negão aí fazer um dreadlock aí pra você ver o que acontece, tá? Pode, mas fica aquele clima estranho, senta no lugar, segurança atrás de você. Essa que é a realidade. Não tem como saber as políticas de lá. Não tem como a gente ter certeza de quantas pessoas passam fome, quantas pessoas... Como é que você vai falar que o país é assim? Mas a gente sabe que corte de cabelo que eles podem ter. Não existe nenhuma documentação oficial da Coreia do Norte que indique todas essas coisas que as pessoas falam. Que indique que não pode dobrar foto, que indique que tem que chorar, que indique que... Ah, Martina, mas eles não escreveram? Por quê? Por que eles escreveriam, né? É uma coisa tão horrível. Gente, todas as outras ditaduras escreveram. Todas as outras. Por que essa seria a exceção? A gente tinha aqui, eu já dei o exemplo aqui, o AI-5, que autorizava tortura. Isso tá escrito, isso foi lei aqui no Brasil. Por que eles fariam diferente? Porque eles não queriam chocar o sistema internacional? A Coreia do Norte? Jura por Deus? E aí vocês veem a contradição de você falar assim, que é um país tão controlador, é um governo tão controlador que eles conseguem controlar até onde a pessoa olha, mas a gente tem informações sobre como eles são controladores. Isso não faz o menor sentido, é um argumento que ele se quebra, entende? Ai, Martina, mas eu vi no vlog de fulano que ele falou que... Perceba como o vlog de fulano tem milhares de visualizações, inclusive a sua, porque vender a imagem de um país que é completamente fechado, que ninguém consegue entrar, mas ele conseguiu... Gente, é muito interessante. Mas o mais interessante é que se você fizer um estudo mínimo que é... Tá, qual é a fonte desse jornal? É sempre os mesmos lugares. Martina, as pessoas não podem sair do país, elas são mortas se elas saírem do país. Gente, sabe quantos países você pode ir se você tiver o passaporte coreano? Só o passaporte, sem necessidade de visto? 41. 41 países. Aí você me fala que as pessoas estão sendo fuziladas porque elas querem sair do país? Não, elas não conseguem. Porque os países não liberam os vistos e o passaporte não dá direito às pessoas a saírem do país. E isso é culpa do governo norte-coreano? Não, isso é culpa dos outros países que bloqueiam a entrada dessas pessoas no país, ou bloqueiam o acesso ao visto. Então... Exatamente. Eu lembro do famoso arqueólogo e pastor lá que vive nos podcasts, lá como é que é o nome dele? Rodrigo Viana, não é isso? Rodrigo Vieira, que ele fala, na época da vacina, ele falava que ele não queria tomar a vacina da Covaxin, porque ele falou que, como era vacina chinesa, isso era mal visto em Israel e ele precisa ir em Israel, né? Porque afinal de contas... faz parte do rolê. Então, esse preconceito vem de medidas de outros países pra dizer, olha, e fechar as portas pra essa galera dali. Então não é que a Coreia do Norte é fechada pro mundo. O mundo se fechou pra Coreia do Norte. E aí entra o... Isso aí mesmo, ó. Tem aquela mina que é paga pela CIA pra falar mal da Coreia Popular, sendo que até a mãe dela já apareceu publicamente pra desmentir o que ela fala. Olha aí, ó. Outra questão, lá tem muitos problemas de infraestrutura, muitos problemas de acesso à energia, muitos problemas com a questão da fome. Tem. Mas por quê, gente? E quem é mais espertinho, quem é mais rápido, já conseguiu entender. Quando o mundo inteiro se fecha pra você, quando você não consegue fazer comércio com ninguém, fica muito difícil desenvolver uma economia. É praticamente impossível.
É o exemplo de Cuba e é o exemplo da Coreia do Norte. Por que eles não podem negociar com outros países? Porque o país que negociar com eles vai ser embargado pelos Estados Unidos. E se você tem embargo dos Estados Unidos, acontece o que aconteceu na Coreia do Norte, acontece o que aconteceu em Cuba. Você fica pobre. A Coreia do Norte não é pobre porque ela é socialista. Ela é pobre porque os Estados Unidos deixou ela assim. Os Estados Unidos cometeu um genocídio na Coreia durante a Guerra das Coreias, matou quase metade da população da Coreia. Não permite que ninguém dali saia, não permite que o país faça negócios com o resto do mundo, não permite a entrada de energia, de produtos, de comida, de medicamentos. E aí fala que o país ficou pobre por causa do socialismo. É difícil, né? Querem mais uma prova do apagamento que os Estados Unidos faz com a Coreia do Norte? É esse nome aqui, Coreia do Norte. A Coreia se chama República Popular Democrática da Coreia. Esse é o nome. E por que a gente chama de Coreia do Norte? Porque é necessário que a gente esqueça que ela é uma república democrática. É necessário. Pô, faz todo sentido, né? Porra, faz todo sentido. Eu começo a chamar por outro nome pra criar na cabeça das pessoas a ideia de que, ó, não existe democracia lá, né? Necessário que a gente não tenha isso no nosso vocabulário. Por quê? Porque não é do interesse dos Estados Unidos. E aí eu sei que vai ter gente nos comentários comentando assim, porque você tá espalhando teoria da conspiração. Gente, teoria da conspiração é você achar que uma pessoa vai ser fuzilada porque ela olhou pra baixo numa estátua. Isso é teoria da conspiração. É interessante para os Estados Unidos que vocês tenham essa visão da Coreia. Porque aí a gente vai ver sempre como um país que deu errado. E nunca deu errado porque os Estados Unidos explorou. Deu errado porque é um país socialista. Isso tá assim como todos, quer dizer, assim como vários países da África que deram muito errado. Porque, gente, quando eu tava na igreja, eu lembro que isso era uma teoria ventilada, tá? Que tipo assim, talvez, o Marco Feliciano já falou isso nos áureos tempos do Twitter, né? Que talvez o motivo pelo qual a África era tão subdesenvolvida, né? É porque são povos que estão muito ligados com a cultura africana, com o negócio da macumba, né? Com o negócio dos rituais. Só esquece de falar que esses países foram sugados durante décadas, séculos pela França. Agenda dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Esse vídeo, gente, ele é informativo. Como eu disse, eu sou estudante de Relações Internacionais e eu sei que só é possível mudar o mundo quando a gente conhece ele. E conhece por narrativas diferentes, não por uma só. O que eu falei aqui você pode pesquisar e ir atrás, mas se lembrem que a mídia é muito parcial nessa questão. Cuidado com as fontes que vocês vão ler sobre Coreia do Norte, tá? E se você gosta de conteúdo de Relações Internacionais e de atualidades, me segue aqui e na rede vizinha. Baita vídeo da nossa querida Martina, sensacional. E ó, foi esse vídeo que parece que deixou a Mamãe Falei de cabelo em pé, hein?